Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes, não por falta de fé, mas por cansaço, porque oraram tanto e nada aconteceu, porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa
da verdade que você carrega, mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele.
Você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais,
mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura. Dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, tudo que está ao seu redor. Eu quero começar essa mensagem orando por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, ela tem tentado tanto, esperado por tanto tempo e às vezes ela sente que não vai aguentar mais. Espírito Santo de Deus, visita agora essa mente cansada, esse coração aflito, esse corpo que tem carregado pesos que ninguém vê.
dê a essa pessoa força, ânimo e direção. Ensina ela a confiar, mesmo quando ela não vê o resultado de forma imediata. A não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque eu creio que o Senhor já está agindo. Ensina, ó Pai, esse irmão e essa irmã a ter paciência, mas sem se acomodar, a esperar com fé, a se mover com sabedoria, a entender que os teus tempos não são os nossos, mas que eles são sempre perfeitos. Eu oro para que hoje o Senhor mostre a todos nós um sinal do teu cuidado. Que essa pessoa que foi alcançada por essa palavra sinta um alívio, que ela receba no seu coração uma resposta, uma confirmação de que ela não está sozinha, que o coração dela se encha de esperança e de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria muito grande poder falar com você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É ele que faz com que nós alcancemos milhares de vidas todos os dias. Então, dê o seu joinha aqui. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as nossas séries. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos diariamente para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusiva para eles. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim: que a esperança de vocês os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos, como é difícil ter paciência, não é mesmo? Às vezes, a discussão começa em casa. Uma palavra atravessada no café da manhã, uma cobrança que já veio carregada de mágoa e nos deixa totalmente desnorteados. Você só queria um dia em paz, mas de repente você está falando alto, tentando provar o seu ponto de vista, e quando você vê, a paz já foi embora. Muitas vezes a briga é com o seu cônjuge. Você tenta manter a calma, mas ele ou ela tocam num ponto sensível. Ou você sente que não está sendo ouvido, que a sua opinião não é considerada. E aí você explode. E a paciência vai embora, junto com essa explosão. Tem também aquele momento em que o filho responde
de forma incorreta, de forma desrespeitosa. Você só queria ensinar, orientar, mas você acaba sendo desrespeitado. E vem aquela mistura de raiva, de tristeza, de frustração. E aí você pensa, será que eu estou falhando como pai, como mãe? A paciência escorre pelas mãos. Às vezes, o que tira a paciência é o trânsito. Você já está atrasado, o sinal abre e o carro da frente não anda. Alguém buzina, o outro xinga, e você ali tentando respirar fundo, mas sentindo o coração acelerado, os pensamentos se embolando e uma vontade enorme de revidar. Só que você sabe que não vale a pena. Tem também o cliente que te destrata, o chefe que exige além do seu limite, o colega de trabalho que parece não fazer a parte dele e ainda quer cobrar a sua. É muito difícil, não é, irmãos? A verdade é que viver nesse mundo exige de nós uma paciência que parece sobre-humana. E às vezes a gente se cobra demais porque achamos que ter paciência é simplesmente não sentir raiva. Mas não é isso. Ter paciência é respirar fundo, mesmo quando tudo aperta. É escolher responder com sabedoria, mesmo quando o coração quer reagir com impulso. É lembrar que a calma não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E se você ainda se descontrola, se ainda perde a paciência, calma. Deus está te ensinando, Ele está te moldando. Deus está trabalhando no seu coração todos os dias. E sabe o que mais? Só o fato de você estar aqui ouvindo isso já mostra que você quer uma mudança. E Deus honra aqueles que buscam por uma mudança. Provérbios 16, verso 32 diz assim: quem tem paciência é grande, mas quem controla as suas emoções é ainda maior. Quando a gente ouve isso, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos crescer. Porque a paciência não é só sobre aguentar o outro, é sobre deixar Deus trabalhar dentro de nós. É saber esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem dobra os joelhos. É entender que quando tudo dentro de você quer explodir, você pode escolher orar. Você pode fechar a porta do quarto e falar: Senhor, eu não quero agir por impulso, me dê sabedoria. Deus não ignora nossas orações, irmãos. Ele escuta quando você pede calma. Ele vê quando você segura aquela palavra dura que você queria soltar. Deus conhece o seu coração. E Ele honra cada pequena escolha que você faz para ser mais parecido com Jesus. Talvez você se ache impaciente demais, explosivo demais, sensível demais. Mas Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te chamou para evoluir, para crescer. E crescer dói, mas é transformador. Olha só, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero diante de Deus. Dizer para Ele: eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu quero. Me ajuda. Porque é nesse lugar de verdade, de humildade, que o Espírito Santo entra e começa a mudar tudo por dentro. Quem ora com sinceridade, quem busca sabedoria em Deus, quem entrega os nervos, o orgulho, a irritação,
recebe uma nova postura, uma nova mente, um novo coração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que os frutos do Espírito Santo estejam presentes na sua vida. E dentre essas características do fruto do Espírito está a paciência. Amém? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a situação que você estiver enfrentando. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Senhor, me dê paciência. Escreva isso: Senhor, me dê paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você esteja vivendo agora seja um treinamento de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não para te castigar, mas para te preparar. Porque Deus sabe o que Ele está construindo em você. E uma das maiores provas da maturidade espiritual é a paciência. Paciência para não responder com a mesma moeda. Paciência para continuar orando, mesmo sem ver o milagre ainda. Paciência para suportar quem ainda não entendeu o que você sente. Paciência para seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, quer desistir. Isso não é fraqueza, isso é força controlada, é domínio próprio, também é fruto do Espírito. E quanto mais perto de Deus você vive, mais isso se torna possível. Porque a paciência não vem de uma técnica mental, ela vem da presença de Deus habitando dentro de você. Então respire, entregue esse dia nas mãos de Deus. Fale com Deus sobre aquilo que tem tirado você do sério. Fale com sinceridade. Se você tiver que chorar, chore com Deus. Se estiver cansado, cansada, diga isso para Ele. Se você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Porque o que falta em você, Deus tem de sobra. O que parece impossível de lidar, Deus consegue transformar. Ele está te ensinando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber o quanto você amadureceu, o quanto cresceu, o quanto se aproximou de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz, que tem perturbado o seu sono, que tem te provocado dor ou tristeza, coloque ela aqui diante do Senhor e vamos clamar a Ele juntos. Amém? Eu sei que Deus quer e vai agir na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos agora por mais esse momento de fé, de reflexão, de confronto e de consolo na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui, por cada irmão e irmã que mesmo em meio às batalhas da vida tem buscado ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, mesmo quando nós desanimamos. Obrigado por ser esse Deus que ensina, que corrige com amor, que nos molda com paciência e graça. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa impaciência, a nossa pressa, o nosso orgulho.
Perdoa quando falamos sem pensar, movidos pela raiva ou pela mágoa, quando deixamos a carne falar mais alto do que o teu espírito. Nos abraça com o teu perdão, nos purifica com o teu amor e nos renova com a tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Nós sabemos o quanto é difícil ser paciente. Sabemos como é difícil lidar com o outro, com os imprevistos, as demoras da vida. Mas nós queremos aprender, Pai. Queremos crescer. Queremos amadurecer. E reconhecemos, sem o Senhor nós não conseguimos. Nos ajuda, Deus. Ensina esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo a serem mais pacientes com aqueles que eles amam, a respirar fundo antes de reagir, a entender que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que uma resposta precipitada, que o tempo da espera nos ensine mais do que o tempo da realização. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa paciência, o fruto do Espírito que temos em nós vem de Ti. Eu peço que o Senhor acalme esse coração que amanheceu tão agitado. Contempla, ó Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que tem sido tomada pela ansiedade, que tem vivido sob tensão, sob estresse, sobre as cobranças. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse lar, nessa mente e nesse coração, e encha com a tua paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer, a paz que excede o nosso entendimento. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha paciência. Persevere. Se você estiver vivendo um tempo de espera, continue firme, continue crendo. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você. E Ele te fortalece todos os dias. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quer ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, para você ler onde você estiver, eu disponibilizei o e-book Recomece a Viver. O link está aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé,
mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo
uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar.
que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua presença. Somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque
Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o teu toque, o teu amor, a tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos,
quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom
e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove,
que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã.
A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.